Oi, gente. Depois de tanto tempo, eu resolvi voltar com o vídeo. Vamos lá, vamos voltar tudo que eu falei. Nos outros vídeos eu falei mais sobre o início da depressão, como ela pode ser detectada, como a gente pode talvez botar uma hipótese de que pode ser depressão. E quem não viu, assista, porque ele é muito bom e ajuda principalmente a identificar no começo e a conseguir reverter essa situação de forma que ela não avance tanto. Hoje eu vou falar assim mais sobre as crises e os surtos que acontecem e as pessoas muitas vezes não acreditam. Quando eu fui, eu disse nos outros vídeos que a minha depressão mesmo, ela veio se arrastando desde os meus 12 anos. Hoje eu estou com 20. E ela no começo a gente não quer admitir que precisa de ajuda, e aí eu acho que está a nossa maior fraqueza, em não admitir que precisa de ajuda e que não tem um problema. Então, com o passar do tempo, eu fui deixando. E quando chegou, deixa eu ver, no final do ano passado, em agosto de 2016, eu comecei a piorar. E aí eu comecei a sentir muita dor de cabeça. E aí eu resolvi procurar um neuro para tentar me ajudar e pensei na hipótese de achar um neuropsiquiatra. E fui. E chegando lá, eu fui sozinha e ele me diagnosticou com depressão profunda e passou milhares de remédios. Então eu tomei um susto, né? E vim pra casa e cheguei em casa, larguei os remédios em cima do armário, expliquei pra minha avó que estava em casa e aí corri e vim pro quarto. E daí pra frente só foi piorando. No dia seguinte eu tive a primeira crise. O que seria uma crise? Eu não sei te explicar muito bem a sensação, porque a crise muitas vezes ela pode ser inconsciente. A minha, 80 não, 90% delas foram inconscientes. O que seria isso? É uma suposição, assim, no primeiro dia, depois eu fui no neuro na segunda-feira. Quando foi na terça, minha avó saiu e eu fiquei sozinha. E aí eu fiquei com medo. Foi a síndrome do pânico e eu tive uma crise de pânico. E eu corri pro sofá e fiquei toda encolhida e dali eu não conseguia sair. E o meu corpo travou. Meu braço não esticava, minha perna não esticava e eu fiquei numa posição fetal. Depois, com o tempo, assim, nessa semana, como eu nunca tinha tomado remédios tão fortes, controlados, para depressão, essas coisas, a minha família acreditou que eram os remédios que estavam causando isso. E aí mandaram eu parar, sendo que eu não tinha nem começado a tomar os remédios porque eu não tinha comprado todos e eu queria começar quando comprasse todos. Eu não, na verdade, aqui em casa a gente queria começar quando comprasse todos. Ainda não tinha comprado. E aí, nesse dia da crise, porque você não vai tomar mais remédio, porque isso é do remédio, não sei o quê. E aí foi passando e foi piorando. Depois, na quarta-feira, eu tive outra crise, que foi ainda pior. E nessa crise de quarta-feira, eu tive um surto. Esse surto eu não sei te explicar. É assim, eu sei que na hora a minha sensação era de muito medo. Um medo fora do normal, no qual eu queria sair correndo, mas ao mesmo tempo eu não tinha força para sair correndo, porque eu não queria sair na rua, porque eu tinha medo de sair na rua, mas eu também tinha medo de ficar em casa. Então juntou uma porção de medo de um monte de coisas que na verdade eu tinha um medo maior mesmo, era o medo de viver e viver do jeito que eu estava. Então a minha solução foi tentar um suicídio.
não foi uma tentativa tão forte. Eu peguei uma faca de cortar carne e cortei o meu braço em cortes assim, mais ou menos. Peguei assim e cortei assim. Só que foi nessa parte de trás aqui do braço, que eu estou na câmera de outro jeito. Foi assim, mais ou menos essa parte aqui do braço, cortando assim, nessa posição. Então, como aqui nessa parte não tem, graças a Deus, não tem perigo. Então, não teve problema algum. Só que foi no outro braço. Foi nesse braço aqui. Calma aí, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Esse braço. Se vocês verem, ele está com alguns riscos. Esse foi do último surto que eu tive. Que eu vou contar, inclusive, sobre ele. E ele está horrível. Vamos lá. Então, esse surto pra mim foi horrível. A minha madrasta nesse dia estava em casa. E aí, meu tio tentou ligar pra mim, porque minha avó tinha saído pra encontrar com ele. E rapidinho, só interrompendo, deixa eu só contar uma coisa, assim. Acho que as pessoas devem estar pensando: nossa, que vó é essa? Ou que mãe é essa que sai e deixa a filha sozinha no estado em que está? As pessoas que nos acompanham nesse estado é muito complicado para elas. Pra gente é muito difícil, porque pra gente entender a situação em que a gente está e a gente se sentir morta é horrível. E pra eles talvez seja pior, porque eles veem o nosso sofrimento e simplesmente eles não sabem o que fazer para ajudar. Até porque a minha avó é do tempo antigo, em que era tudo muito rígido. Então não existia essa coisa assim tão forte igual hoje está, essa epidemia, esse surto, né, de depressão e doenças, problemas psicológicos tão graves. Então, assim, para ela, eu poderia sair desse estado. E no momento eu acreditava que era muita ignorância da parte dela e não querer entender a minha situação. Então, eu achava que a minha avó, ela não estava querendo me ajudar. Só que ao mesmo tempo, depois de um tempo, eu consegui entender que foi um jeito dela lidar com a situação. Então, ela acabava sem saber o que fazer, então ela queria fazer tudo ao mesmo tempo e se atrapalhava. Então juntava o estresse, às vezes ela descontava em mim, não era porque ela queria, só que no momento eu estava muito mal e eu precisava de ajuda, então eu não olhava por esse lado. Depois, com o tempo, eu fui entendendo, conforme eu fui melhorando, mas enfim, voltando. Então minha avó tinha saído, a gente não sabia, nem eu entendia o que desenvolvia esse surto e essas crises que eu tinha. E aí a minha madrasta, meu tio foi e ligou pra minha madrasta, que minha avó estava com ele, e aí pediu pra ligar. E aí ligou pra ela e falou que eu não estava atendendo o telefone, pra ela dar uma olhada aqui em casa, ver o que tinha acontecido. Ela tinha a chave daqui de casa. E aí ela chegou aqui e eu estava simplesmente com o braço todo ensanguentado e toda encolhida na cozinha, encostada bem no canto e em crise. Então ela pegou e me ajudou e me carregou pro quarto, porque como eu ficava toda travada, eu não andava nem nada. Então ela me levou pro quarto e aí ela foi me ajudando. E a única pessoa que conseguia me tirar da minha crise era a minha madrasta. E uma das coisas que mais funcionou comigo quando eu entrava em crise, como acontecia? Eu ficava numa respiração muito forte, eu ficava e às vezes eu tentava buscar o ar e não conseguia. Tinha vezes até que eu parava de respirar porque eu não tinha mais forças para puxar ar. E aí eu tinha aquela palpitação muito forte, uma sensação de que o coração ele ia explodir. E a dor de cabeça muito forte e uma dor no peito, uma pressão muito forte que eu não conseguia controlar e aquilo me deixava muito agoniada. E aí eu tentava falar, mas eu não conseguia. E a minha madrasta, ela só parava na minha frente. E ela falava assim: Julie, calma. Calma, eu estou aqui, ninguém tá com pressa. Tudo vai se resolver. Calma, respira, respira comigo. E aí ela ia respirando na minha frente. Calma, puxando pelo nariz, soltando pela boca.
devagar, e aí eu ia tentando segui-la. E ela falava, não precisa falar, você tá com dor. Ela só ia perguntando, e ela falava assim, só balança a cabeça pra eu saber o que você está sentindo. E aí ela perguntava, você tá com dor no peito? E aí quando eu falava que sim, ela massageava e mandava eu me acalmar. E ela segurava muito forte na minha mão, de forma que eu me sentia segura. Então, como meu maior medo era da solidão, ela me mostrava que eu não estava sozinha, e isso pra mim era muito bom. E aí ela pegava uma coisa bem gelada e colocava na minha nuca, bem aqui assim, aqui, não sei se dá pra ver, bem aqui, e no meu pulso, bem no meu pulso, uma coisa congelada. E engraçado é que não me queimava, eu não sentia queimar. Ele me dava uma sensação de alívio e relaxava. Parecia minha mão, ela ficava dormente, então quando botava o gelo, ela começava a parecer que o sangue começava a circular. Então, se comigo funcionou, não significa que com todo mundo funcione, mas é uma boa tentativa. Então, com o tempo, eu fui tentando entender mais o que desenvolvia a minha crise. E aí eu entendi que eu não podia ficar sozinha. E essas crises, eu perguntei uma vez à minha prima, família, se tiver algum parente que é psicólogo, não pode ajudar, tá? Ela não pode tratar, na verdade, nem de família, nem de amigos. Mas na época, eu tenho uma prima que ela tentou, pelo menos, ajudar em alguma forma, assim, no sentido dela. Ela fez uma visita aqui em casa e conversou com meu pai, no caso de dizer que eu precisava tomar os remédios que o médico tinha passado. Então, ele tirou todas as dúvidas com ela falou, mas tudo questão do remédio em si, ela não me tratou nem nada disso. E ela só explicou que a posição fetal que eu ficava, encolhida durante a crise, era no fato de me sentir insegura. Então, foi quando a gente colocou a hipótese de ser uma síndrome do pânico também. Porque eu me encolhia, querendo dizer que daquele jeito eu me sentia segura. Porque quando a gente está na barriga das nossas mães, nos sentimos segura. Essa posição, ela demonstra segurança. Então, às vezes até um medo, mas por estar envolvida, quando a gente se encolhe toda assim, a gente se sente envolvida de uma forma que como se nada nos atingisse ou fosse nos atingir. É uma super proteção, uma armadura que a gente cria. Então, essa posição, ela significava armadura. Então, daí eu comecei a tomar os remédios. Continuei tendo crises, porém, eu conseguia passar o dia mais calma. E aí, pra mim, daí em diante, foi tudo uma luta muito grande. Então, assim, eu vou contar depois a experiência, porque eu tive sérios problemas para poder sair do quarto e conseguir tomar banho. Eu tive vários problemas em ver televisão, porque eu só consegui ver televisão depois de muito tempo, olhar para televisão. Aqui em casa, minha casa é no alto, então eu só conseguia olhar pela janela depois de muito tempo, e foi uma dificuldade muito grande. Sair pra rua também foi algo depois de muito tempo que eu não conseguia, mesmo assim eu só consegui sair com alguém me segurando. E eu vou contar também essa experiência, tudo em um vídeo só. Eu espero ter ajudado em dizer para as pessoas que acompanham depressivos e pessoas que enfrentam síndrome do pânico e ansiedade, as crises, elas existem, os surtos existem. E esse que foi o principal, esse daqui, ó, que causou essa marca aqui tão feia no meu braço, eu vou contar para vocês como foi, o que aconteceu e que realmente existem e acontecem. Então, pessoas, não é palhaçada, não é frescura. A depressão, ela existe e muitas pessoas estão se matando por causa disso. Inclusive, eu tentei. Então, a gente precisa muito de ajuda. Eu peço desculpa por não ser tão clara nas minhas explicações, ou enfim, é algo muito complicado pra mim. Inclusive, eu fiquei tanto tempo sem gravar vídeo porque ela mexe nas minhas feridas e
não estão todas 100% cicatrizadas, mas de uma forma ou de outra eu tento passar para as pessoas, porque eu sei que as pessoas elas precisam entender que isso é real e isso acontece, e que nós precisamos de ajuda, e nós precisamos de pessoas que realmente estejam dispostas a nos ajudar. Então, ajude quem precisa. Hoje a população ela está gritando muito alto, porque isso está sendo algo muito devastador, está destruindo pessoas maravilhosas, que muitas vezes elas mostram que precisam de ajuda e as pessoas simplesmente fecham os olhos e não querem ver. Então, depressão não é frescura. Surto existe. A crise também. Então, ajude. E uma coisa que eu aprendi com uma psicóloga que eu fiz que deu muito certo e é muito bom. Comer pelo menos 2 bananas durante o dia. A castanha de caju e castanha do Pará, elas são tipo antidepressivos naturais, elas ajudam muito. Elas liberam o triptofano, se eu não me engano, que é um hormônio do humor. É uma coisa assim, eu não entendo muito bem dessa coisa orgânica, não. Mas a minha psicóloga, ela é uma ótima psicóloga, assim, a melhor que eu já achei em toda a vida. E ela me ajudou muito, muito, muito. E principalmente a substituir os remédios por alimentações que podem ter o mesmo efeito. E água gelada. Bastante água ajuda muito a prevenir a dor de cabeça. Então, o melhor remédio para dor de cabeça é beber bastante água. E a água gelada, ela serve para acalmar. Então, nas minhas crises, eu também bebia muita água. Minha madrasta sempre me deu muita água gelada. E isso me ajudava muito a acalmar. Então, é isso, gente. Água, banana e castanha do Pará e castanha de caju. Uma de manhã e uma à noite, tá? É muito bom. Então é isso, gente. Um beijo. Espero ter ajudado em alguma coisa. Qualquer dúvida, só falar comigo, tá? E tá aí o vídeo. Enfim, saiu. Deixa sua curtida aí. Se puder, compartilha para que outras pessoas também possam ver, tá? E possam ajudar outras e serem ajudadas assim também. Beijo. Até o próximo.